Meu nome é Maria Eliane. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Se você me visse hoje, de pé na porta do meu próprio ateliê, com um sorriso tranquilo no rosto e o cabelo preso num coque bagunçado, talvez achasse que minha vida sempre foi assim, organizada, vitoriosa, serena. Mas não. Eu vim do pó. Literalmente. Da poeira vermelha do interior de Goiás, de uma casinha de madeira com goteira e chão de cimento queimado. A vida inteira me disseram que eu era esquisita, que eu sonhava alto demais. Aos 40 anos, sozinha, sem marido, sem filhos, sem emprego fixo e com umas ideias fora da casinha. Como diziam as vizinhas fofoqueiras, comecei a ser chamada de velha louca. Eu ouvia isso nas filas de mercado, na igreja, até na farmácia. E o pior, minha própria irmã repetia essa frase com um tom de pena. Era como se o mundo tivesse decidido que meu prazo de validade tinha vencido. Mas eu me recuso a acreditar que alguém passa da idade de sonhar. Eu sou costureira desde os 13 anos. Aprendi com minha avó, Dona Francisca, que dizia: costura é igual à vida, menina, cada ponto tem que ser firme, mesmo quando a linha ameaça arrebentar. Cresci ouvindo isso, e carreguei essas palavras no peito como um escudo. Quando perdi meu último emprego, costurando em casa para uma fábrica que faliu, pensei que fosse o fim da linha. Mas foi aí que começou o recomeço. A cidadezinha em que eu moro é pequena, daquelas em que todo mundo se conhece. E foi nessa cidade que comecei a costurar sonhos de novo, mesmo com a agulha torta da vida. Tive a ideia de montar um pequeno ateliê. Nada de TK. Só uma portinha alugada, com 2 ventiladores barulhentos e uma máquina de costura que minha avó usava, remendada e cheia de história. Mas o dinheiro? Não tinha. A confiança? Pouca. A coragem? Só Deus mesmo pra dizer que eu tinha alguma. Comecei com retalhos. Pedia restos de tecido em lojas e costurava roupinhas infantis para vender na feira. As primeiras semanas foram um fiasco. As pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível. Uma senhora me disse: com essa idade, ainda tentando essas coisas. Minha filha, você devia era sossegar. Mas dentro de mim, tinha um fogo. Uma chama acesa por Deus. E eu repetia, todas as manhãs, antes de ligar minha máquina: Senhor, abençoa minhas mãos. Que cada ponto seja um passo para minha vitória. Foi numa dessas manhãs que ele apareceu. Um homem alto, pele morena queimada de sol, olhos cansados, mas bondosos. Se chamava Edinaldo. Tinha vindo consertar o ventilador do salão ao lado. Mas se atrapalhou com as ferramentas e veio pedir ajuda. E eu, com o coração acelerado feito menina nova, ofereci um copo d'água e um banquinho. Conversamos ali, entre retalhos e barulhos de costura, e eu me senti vista. Pela primeira vez em muito tempo, um homem olhou nos meus olhos como se eu fosse mulher, e não só uma figura esquecida na esquina de uma cidade pequena. Nos dias que se seguiram, Edinaldo passou a visitar meu ateliê com desculpas bobas, só para ver se o ventilador ainda tá funcionando, para trazer uma peça que sobrou do reparo. E assim foi ficando. Mas a língua do povo também crescia. Diziam que eu tava querendo fisgar homem novo. Que eu era uma velha desesperada. Dói contar isso. Dói lembrar os cochichos, os olhares tortos, as risadinhas de canto de boca. Mas o que mais doeu foi ouvir da minha própria irmã: você virou piada, Eliane. Ninguém leva você a sério. Naquela noite, chorei até adormecer com a Bíblia no colo, pedindo a Deus que me mostrasse se eu tava mesmo fazendo papel de boba, ou se era ele quem tinha colocado Edinaldo no meu caminho. E foi no silêncio da madrugada, quando tudo parecia perdido, que senti algo diferente. Uma certeza. Uma paz. Como se Deus me dissesse: filha, não temas. Eu vejo o que ninguém vê. E foi aí que comecei a enxergar a mim mesma com outros olhos. Não como a velha louca, mas como mulher de fé, de coragem, de recomeços. E essa, minha amiga, é só a ponta do novelo da história que vou te contar. Alto-falante. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Maria Eliane. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Depois daquela noite em que rezei com o coração quebrado, as coisas começaram a mudar dentro de mim. Não fora de imediato, claro. As palavras cruéis das pessoas ainda ecoavam nos corredores da minha mente, mas agora eu tinha algo mais forte do que o medo: fé em Deus.
E uma esperança renascida. Na manhã seguinte, abri meu ateliê como de costume. O cheiro do café coado se misturava com o perfume do tecido novo que uma cliente generosa tinha deixado comigo. Era uma senhora que disse: "Gostei da sua coragem. Costura um vestido para minha neta." Me lembro de ter segurado aquele tecido. Como quem segura um pedaço de futuro. E foi nesse mesmo dia que Edinaldo voltou, sem desculpas, sem ferramentas. Ele apenas entrou, sorriu, e disse: "Eu vim porque gosto de conversar com você. Posso sentar um pouco?" Fiquei sem palavras. Senti minhas bochechas queimarem como quando eu era adolescente e via meu primeiro amor no portão da escola. Ele sentou, pegou um pedacinho de tecido na mão e perguntou: "Você já pensou em ensinar outras mulheres a costurar?" Na hora, ri. Imaginei a cena, eu, a velha louca, ensinando alguém? Mas ele olhou para mim sério e disse: "Você não vê o que eu vejo. Você tem domingo. E sua história pode ajudar outras a recomeçar." Aquelas palavras ficaram latejando na minha alma por dias. Foi ele também quem me ajudou a montar uma placa. Simples, Ateliê da Eliane, costura, amor e recomeços. Com o tempo, comecei a oferecer aulas simples. De graça no começo, só para reunir algumas mulheres da vizinhança que também estavam sem rumo. Vinham mães solteiras, mulheres que nunca tinham costurado, outras que já haviam perdido a esperança. A mesa de costura virou roda de conversa, espaço de choro e oração. E foi aí que entendi: minha missão era maior do que vender roupa. Era reconstruir autoestima. Era dar agulha e linha para quem tinha perdido o fio da própria história. Edinaldo começou a me ajudar com tudo. Reformou a porta, instalou uma prateleira, fez até uma cortina nova com os retalhos que sobravam. E aos poucos, sem que a gente dissesse nada, já estávamos apaixonados. Mas o preconceito não sumiu. Ao contrário, aumentou. Diziam que ele só estava comigo por interesse, que queria se encostar. Que homem mais novo com mulher mais velha só podia ter segundas intenções. Uma vez, quando estávamos saindo juntos da igreja, uma senhora se aproximou e falou com ar de deboche: "Eliane, tá com esse moço por quê? Tá pagando quanto para ele te acompanhar?" Na hora, eu congelei. Senti o sangue ferver e os olhos se encherem. Mas antes que eu pudesse responder, foi Edinaldo quem falou: "Não preciso de dinheiro para amar. Preciso de verdade." E encontrei isso nela. Ali, naquele momento, eu soube que era ele. Não só o homem que me ajudava, mas o homem que me via. Que enxergava minhas dores e mesmo assim, escolhia caminhar ao meu lado. Só que, veio mais um baque. Minha irmã, a mesma que dizia que eu era piada, foi até minha casa, furiosa. Disse que estava envergonhada, que a cidade inteira falava de mim. Que eu envergonhava o nome da família. Ela cuspiu palavras pesadas, duras, como quem joga pedra em uma vidraça já trincada. Mas eu não chorei. Pela primeira vez, não chorei. Olhei nos olhos dela e disse com firmeza: "Pode rir, pode julgar. Eu prefiro ser chamada de louca por tentar do que morrer lúcida sem ter vivido." Ela saiu, batendo a porta. E eu fiquei ali, sentada, com o coração em paz. Porque sabia que, mesmo que ninguém mais me aplaudisse, Deus via meu esforço. E Edinaldo estava ali, me olhando como quem vê mil cores em uma alma que o mundo tentou apagar. Na semana seguinte, uma matéria no jornal local mudou tudo. Uma repórter da cidade veio até o ateliê. Havia ouvido falar das aulas de costura e do grupo de apoio entre mulheres que se formava ali. Escreveu sobre mim, a mulher que transformou retalhos em esperança. A matéria viralizou na cidade. De repente, os olhares mudaram. Os que antes cochichavam passaram a elogiar. As encomendas aumentaram. As mulheres me abraçavam na rua. A prefeitura me chamou para dar uma palestra. A mesma vizinhança que me chamava de velha louca, agora dizia que eu era inspiração. Mas o mais bonito ainda estava por vir. Depois que a matéria saiu no jornal, tudo começou a mudar de verdade. As pessoas que antes me olhavam com desdém passaram a me cumprimentar com respeito. Algumas até pediam desculpas, outras vinham só para dizer que se inspiravam em mim. Mas, mais do que reconhecimento público, o que mais transformou minha vida foi o que floresceu dentro da minha casa. E dentro do meu coração. Edinaldo passou a viver comigo, devagarinho, como quem cuida de uma plantinha frágil. Ele era simples, caseiro, respeitoso. Fazia questão de preparar o café enquanto eu abria o ateliê. Comprava frutas no mercado antes de ir ajudar na oficina do bairro. À noite, a gente sentava para costurar juntos ou assistir novela com os pés entrelaçados no sofá. Não era luxo. Era amor. Era presença. A cada manhã, eu olhava para aquele homem e me perguntava: como pode alguém enxergar tanta beleza em mim, onde o mundo só via loucura? Mas ele via. Ele dizia: "Você é luz, Eliane. Só não te enxergaram antes porque estavam no escuro." A gente se completava.
Eu, com minhas palavras firmes, meu sonho de ensinar outras mulheres. Ele, com sua calma, sua escuta, suas mãos que consertavam tudo, da tomada ao meu coração. Nosso ateliê virou um ponto de apoio para mulheres da região. Um lugar onde se ensinava costura, mas também se oferecia abraço, escuta e oração. As meninas vinham aos poucos, tímidas, algumas com os olhos cheios de tristeza, outras com o corpo marcado por dores invisíveis. E eu dizia sempre: aqui ninguém costura só roupa. Aqui a gente costura autoestima. Costura dignidade. Costura fé. Certa vez, uma jovem chamada Tainá chegou no portão chorando. Tinha sido expulsa de casa pelo pai por estar grávida. Trouxe só uma sacolinha com 2 mudas de roupa e um caderno velho. Eu abri o portão, a abracei e disse: fica. Aqui você vai aprender a costurar o pano. E a própria história. Ver o florescimento de Tainá, assim como de tantas outras, foi como reviver minha trajetória, mas em outras vozes. A cada mulher que se levantava, eu me levantava junto. Foi nesse momento que minha irmã voltou. Ela apareceu na porta do ateliê com os olhos inchados. Eu estranhei, achei que era mais uma crítica, mais um julgamento. Mas não. Ela entrou devagar, sentou-se num banco de madeira e disse: eu vim te pedir perdão. Você não era louca. Eu é que era cega. Ficamos as duas em silêncio por alguns minutos. Então, ela chorou. E eu chorei junto. Porque o perdão não é para quem erra, é para quem ama. Depois daquele dia, minha irmã passou a me ajudar. Costurava devagar, mas com carinho. Ela não dizia muito, mas o olhar dela já não era o mesmo. Eu via admiração onde antes havia desprezo. Um ano se passou. No nosso aniversário de namoro, Edinaldo preparou um café da manhã com pão de queijo, flores do quintal e um bilhete escrito à mão: você me deu uma nova chance de ser feliz. E agora eu só quero envelhecer ao seu lado. Casa comigo? Eu chorei feito menina. Disse sim com a alma. Nos casamos num domingo de sol, no quintal do ateliê, com as alunas vestidas de colorido e a minha irmã segurando meu buquê. Foi o dia mais feliz da minha vida. Hoje, sou conhecida como Dona Eliane do ateliê. Mas sabe o que eu mais gosto mesmo? É quando alguém me chama de exemplo. Porque essa palavra pesa, mas também cura. Porque eu, que fui chamada de velha louca, hoje sou referência de força e fé para tantas mulheres que pensam em desistir. E o amor? O amor vive aqui, nos pequenos gestos. Num beijo no meio da tarde. Num café passado com capricho. Num te amo, dito debaixo do edredom remendado com retalhos da vida. Se eu puder deixar uma última mensagem, é essa: nunca deixe que te digam que é tarde demais. Nunca aceite que seus sonhos têm prazo de validade. Porque enquanto houver fé e coragem, qualquer mulher pode recomeçar. E às vezes, o que o mundo chama de loucura, é só o início de um milagre.